De arrepiar esse vídeo. Em bate-papo, a Wandinha Lopes falou um pouco sobre o umbral. Ao ser questionada quais tipos de pessoas que vão para esse lugar após desencarnar na Terra, a Wandinha Lopes falou quais eram os principais tipos de pessoas que vão direto para esse lugar sombrio. Assista o vídeo e deixe a sua opinião. Se tiver coragem, assista até o final. Saiba mais como é o temido e sombrio umbral. Tem um local dos suicidas e outro local que se aglomera, né? Uhum. Todos eles, que são os drogados, os incrédulos, enfim, tudo. São só dois tempos. Seria o suicida e o outro, os setores de tudo um pouco, vamos dizer assim. Tá? Setores de tudo um pouco. Esse setor de tudo um pouco, eu já estive ali. Então, são coisas, assim, muitos que eu vi nas duas transmutação que eu fiz, né, duas viagens astral que eu fiz, eu vi muita adolescente, 15, 16 anos, e o que mais gera naquele lugar ali, visto, né, pela essa passagem que eu fiz, é o lado da prostituição mesmo, é infantil. Uhum. É onde elas morrem, desencarnam muito cedo e acabam indo para esse setor. Porém, jovem demais, meninas de 13, 14 anos, muito alcoólatra, muitos indigentes. Então, ali é uma mistura de tudo. Ninho. As premonições, elas ocorrem na madrugada. Pode ver que de repente você está sonhando e aí de repente você acorda, olha no relógio, 2h30, 3h30, 4h30, chamamos de premonições. Então são sonhos com premonições. Aí depois tem aqueles sonhos corriqueiro, que vai das 7 horas da noite, de repente, até meia-noite, 1h30 da manhã. Então até 1h30 da manhã é os sonhos corriqueiro, que significa perturbações mesmo, que você viveu durante o dia, né? E aí o cérebro ele fica naquela confusão. Mas as madrugadas são premonições. É certeiro, coisa certeiro mesmo, que vem através de sonho, onde nem precisa ter mediunidade. Tem muitas pessoas que têm as informações em sonhos, e isso vem com muita força. Todo sonho tem o seu significado, tem o seu motivo, tem a sua razão. Então é muito fundamental você dar importância ao sonho. Nunca, sonhei besteira, deixa pra lá. Não. Comece a prestar atenção nos seus sonhos, que você vai ter uma vida melhor, você vai conseguir prevenir muitas coisas e cortar aí muito mal pela raiz. Tem água suja, simboliza prosperidade, riqueza, caminhos, novos investimentos. A água limpa, ela já não é muito favorável, porque significa luto, significa sofrimento, lágrimas, ou alguma decepção que você possa passar por aqueles dias ali. Então a água limpa... você vê? Sonhos, era uma mironga os sonhos. Porque a água suja, ela simboliza o dinheiro, o caminho, coisas boas. Só coisas boas. A água limpa já é o agouro, a tristeza, o sofrimento. Muitas das vezes se preparando aí para um luto futuramente. Então tomar muito cuidado com essas duas qualidades de água, né? Cada uma tem um significado. Uma muito favorável, a outra nem tanto. O sonhar com a traição significa novos caminhos também, mas novos amigos chegando. Uhum. Então, sonhar que está sendo traída significa novos amigos se aproximando, pessoas que vêm para agregar, pessoas que estão se aproximando aí para trazer um novo desempenho, uma qualidade de vida melhor. A gravidez é tudo de bom. A gravidez, ela sempre é um símbolo de prosperidade. Então, sonhar que está grávida significa rever caminhos, lutar pelos teus objetivos, correr atrás do que realmente gosta. E também, de outro lado, sonhar que está grávida significa novas portas se abrindo, uma grande surpresa chegando, né? Coisas boas se aproximando. Sempre quer dizer que é a presença da criança. Da criança, nem sempre. Mas sim desse renascimento de novas oportunidades. Porque a criança, ela é vida, ela é prazer, ela é aconchego. Então, ao sonhar que está grávida, simboliza aí vários pontos positivos.
presídio assombrado. Havia um presídio conhecido por ser assombrado por espíritos malignos. Dizia-se que as almas dos prisioneiros que morreram ali permaneceram presas, sem poder encontrar a paz. Um grupo de jovens, curiosos e corajosos, decidiu visitar o presídio durante a noite. Eles entraram pelos portões enferrujados, iluminando o caminho com lanternas. O ar estava pesado e frio, e o som das folhas secas sendo pisadas ecoava pelo corredor vazio. Eles andaram por um tempo, sem encontrar nada fora do comum, até chegarem a uma cela escura e úmida. De repente, a porta se fechou com um estrondo, trancando-os lá dentro. Os jovens começaram a gritar e bater nas paredes, tentando chamar a atenção de alguém, mas não havia ninguém por perto. Então, eles ouviram um som estranho, como se alguém estivesse se arrastando pelo chão em direção a eles. O som ficava cada vez mais alto e mais perto, até que eles viram uma figura sinistra se erguendo das sombras. Era um prisioneiro, com olhos mortos e pálidos, que parecia ter saído direto do inferno. Ele começou a avançar em direção aos jovens, que ficaram paralisados de medo. Mas, de repente, a figura desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. Os jovens conseguiram escapar da cela e correram pela floresta até encontrarem a segurança do carro. Eles nunca mais voltaram ao presídio assombrado, mas continuavam a ter pesadelos com a figura assustadora que viram naquela noite. Aqueles que ouviram sua história, sempre acreditaram em cada palavra, e nunca mais se aventuraram por lá novamente. Anos depois, um grupo de jornalistas decidiu investigar a história do presídio assombrado. Eles entrevistaram moradores da região e pesquisaram nos arquivos do presídio para descobrir o que realmente havia acontecido ali. Descobriram que muitos dos prisioneiros que morreram no presídio foram enterrados em uma vala comum no terreno, sem identificação. Alguns prisioneiros também morreram em condições desumanas, devido à superlotação e falta de cuidados médicos adequados. Os jornalistas decidiram passar uma noite no presídio, na esperança de capturar evidências do paranormal em vídeo. No entanto, eles não estavam preparados para o que encontrariam. Assim que entraram, as portas do presídio se fecharam atrás deles, trancando-os lá dentro. Eles se separaram em grupos menores, cada um com uma câmera e uma lanterna. Enquanto andavam pelos corredores escuros, eles começaram a ouvir vozes sussurrando seus nomes e risadas sinistras. As portas das celas se abriam e fechavam sozinhas, e as correntes dos prisioneiros rangiam no ar. De repente, eles ouviram um grito alto vindo de uma das celas. Quando correram para investigar, encontraram um dos jornalistas morto no chão, com marcas de garras em seu corpo. Os jornalistas tentaram desesperadamente escapar do presídio, mas todas as portas estavam trancadas. Eles finalmente encontraram uma saída, mas quando abriram a porta, descobriram que estavam de volta à cela onde encontraram seu amigo morto. Os jornalistas nunca mais foram vistos novamente, e as autoridades nunca encontraram nenhum sinal deles ou de seus corpos. O presídio permaneceu abandonado, mas dizem que ainda se pode ouvir os gritos e sussurros dos espíritos que nunca encontraram a paz. O que achou? Teriam coragem de visitar esse presídio? Até o próximo vídeo, valeu! O vídeo que veremos agora foi enviado para o YouTube pelo canal Witch Hunter. E esse investigador estava em uma casa muito antiga. E ele estava nesse local para investigar alguns eventos sobrenaturais que foram presenciados pelo dono da casa. Ele relata ter presenciado coisas como barulhos estranhos durante a noite, vozes inexplicáveis, móveis se movendo sozinhos e até portas batendo. E já nos primeiros minutos da investigação, esse investigador chegou a captar muita energia eletromagnética, sinalizando que alguma coisa anormal está acontecendo ali. Mas para piorar, a noite chegou, e quando ele se deitou, barulhos estranhos foram escutados através da câmera. E não parou por aí. Ele estava deitado, e os barulhos continuavam. Só que de repente, a porta do quarto no qual ele estava deitado se abriu sozinha. Enquanto ele estava ali deitado, a porta se abriu sozinha. E o mais estranho é que quando a porta se abre, dá para notar que alguma coisa branca e translúcida empurra aquela porta. E isso com certeza é muito estranho.
pouco tempo depois, ele acordou e percebeu que a porta estava aberta. E mais tarde, enquanto ele estava dentro de um armário fazendo uma sessão de Spirit Box, uma interferência horrível aconteceu no aparelho, fazendo ele ter que tapar os ouvidos. Após isso, ele já estava cansado e decidiu se deitar mais um pouco. E enquanto ele estava deitado, uma câmera que estava em um outro cômodo filmou uma cadeira se movendo sozinha. Nesse mesmo instante, além da cadeira se movendo sozinha, a porta do quarto misteriosamente começou a abrir e fechar. Aparentemente, o investigador estava em um sono muito pesado e não percebeu que uma cadeira se moveu sozinha dentro do quarto que ele estava. Ele acordou e até percebeu que a cadeira havia se movido sozinha. E ainda naquela noite, enquanto ele estava fazendo um tipo de ritual para tentar contato, algo muito assustador aconteceu. Enquanto ele estava ali fazendo aquele ritual, foi possível ver uma figura branca passando atrás dele. E como podemos ver, o investigador não percebe nada. Mas com certeza, algo assustador foi filmado por aquela câmera. O vídeo que veremos foi enviado para o YouTube pelo canal POV True Horror Stories. E no vídeo, um homem havia marcado para sair com alguns amigos. Então, muito animado, esse rapaz foi para uma praça que fica em frente ao seu apartamento e começou a ligar para os seus amigos. Porém, por mais que ele tentasse, ninguém atendia a ele. Só que enquanto ele estava ali aguardando, algumas coisas estranhas puderam ser notadas. Pedes tu. Kat mana saya daya? A primeira coisa estranha que se percebe é uma figura abaixada embaixo do playground. Só que aparentemente o homem não percebe nada. E pouco tempo depois, essa figura mais uma vez aparece. Só que dessa vez ela está de pé. E podemos ver que se trata de uma figura de altura não humana. Após ficar por algum tempo ali, o homem decide aguardar na área comum do prédio. E enquanto ele está ali, percebe que alguma coisa está observando ele. Ele ficou um pouco assustado, mas pensou que poderia ser coisa de sua cabeça. E enquanto ele fica ali tentando ligar para os seus amigos, aquela figura mais uma vez aparece. Sama lah, Bin. Bi. Após isso, ele fica nervoso e decide beber um pouco de água. E nessa hora, acaba vendo uma coisa que deixa ele ainda mais assustado. Após ver essa coisa, ele fica apavorado e acaba se levantando. E enquanto está de pé, não vê nada de estranho. Mas nesse mesmo momento, ele acaba escutando um som muito estranho, que deixa ele sem saber o que fazer. Depois disso, o telefone dele toca, e quando ele atende, o amigo percebe que ele está muito nervoso e fica preocupado com ele. Mas para piorar, nessa hora, algo assustador aparece na frente dele. Ok.
Uma figura de aparência horripilante se revela para ele e faz ele desmaiar na mesma hora. E depois de algum tempo, quando ele enfim acorda, aquela coisa mais uma vez aparece para ele. Itu tak dengar apa? Hello. Kau cerita? Após passar por esses momentos, ele decide sair correndo para procurar ajuda. E mesmo sendo um vídeo para entretenimento,